Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa Casa de Ismael, principalmente por ter aceito esse convite de passarmos uma manhã com o nosso companheiro Pedro Camilo, baiano, o agente, né? A fim de que todos nós possamos aprender um pouquinho mais de como lidar com a nossa mediunidade. Antes de nós darmos início e passar a palavra ao nosso companheiro, nós vamos fazendo a nossa oração, o nosso preparo, a fim de que todos nós possamos, em harmonia, junto à espiritualidade amiga, podemos aproveitar e tirar o máximo desta manhã de sábado. Então convidamos a todos a elevar os seus pensamentos, o nosso divino amigo Senhor Jesus, rogando a Ele as suas bênçãos em favor da nossa Casa de Ismael, a toda a espiritualidade aqui presente e a todos nós encarnados e ao nosso companheiro expositor desta manhã. E assim nós vamos convidando ao nosso companheiro Ricardo que possa fazer por nós a oração através da música, nos ajudando nessa harmonização do nosso ambiente, para que todos nós possamos ter uma manhã muito feliz, de muito aprendizado. Enviou a terra a luz, iluminando a escuridão. É Jesus o nosso Rei,
Paz, amor, humildade, perdão é o que ensinou. Existe um Criador na casa do Pai, existe outras moradas abrigando alguém que se faz. No céu, quantas estrelas, universo infinito, nosso Pai, o Criador, arquiteto mais sublime, aos teus filhos fez a terra, e é tão linda a natureza, fez a água, o sol, o vento, mares, rios e as cachoeiras. Tudo que na terra existe é energia do amor, abrigando os teus filhos. A escola lutou, enviou a terra a luz, iluminando a escuridão. É Jesus o nosso Rei, que nos trouxe a salvação. Paz, amor, humildade, perdão é o que ensinou. Existe um Criador na casa do Pai, existe outras moradas abrigando alguém que se vai. Para encerrar minha participação, vou tocar uma música em homenagem ao nosso amigo, uma música do Toquinho, para chamar O Que Vai Chegar. A minha força te contou que o sol de um novo amor em breve vai brilhar. Vai escuridão, vai um calor te esconde. Parei o teu caminho e acende o seu olhar. Vai onde a aurora, amor e a cor, lindo dia. Olha a mais bela flor que alguém já viu nascer, e não se esqueças de trazer força e magia, um sonho, uma fantasia e alegria de viver. Com a oração, ele não deve demorar. Tantas coisas mais quero lhe oferecer. O brilho da paixão, vejo uma estrela
tempestade, que traga junto a fé um novo amanhecer. Convide as últimas cheias minguas de esquecer, e de onde se planta mais da paz que é mais, numa casinha de nós, só morrente, pra depois finalmente simplesmente ser viver. Bom dia a todos. Bom dia. Você sabe que é o médio, né? Não. É que não é alto nem baixo, tá? Então... Vai jogar o Simão que vai... Então eu estou aqui mais para apresentar o nosso irmão Pedro Camilo, que tão gentilmente veio nos visitar e honrar com a sua presença. Tá? E o nosso companheiro, ele é advogado, professor de Direito Penal, faz palestras, é coordenador de desobsessão do núcleo Teles de Menezes, lá na Bahia, né? E tem alguns livros escritos, né, que tratam principalmente da Ivone Pereira do Amaral. E tem também um que é mediúnico, chama-se Mente Aberta, do Espírito Bento José. Quem estiver interessado é só adquirir. Está tudo aí embaixo, hein? Tem DVD também. Tá bom? E eu vou passar a palavra? Que você seja feliz na sua exposição. Bom, gente, muito bom dia. Bom dia. Eu só ouvi desencarnados. Bom dia. Bom dia. Estão reencarnando. Café da manhã parece que foi bom. Gente, muito prazer estar aqui pela primeira vez no Centro Espírita Ismael. Eu falei certo, não falei? De vez em quando eu me atrapalho. Trazendo um abraço muito fraterno da Bahia, de Salvador, do Núcleo Espírita Teles de Menezes, que fica lá em Salvador, onde eu trabalho, o centro que me alberga, eu digo assim, lá em Salvador. E eu vi a Terezinha dizendo, né, um bom baiano. Só que ela não sabe que baiano ruim nasce morto. Até porque baiano não nasce, estreia. E quando morre não desencarna, vira purpurina. Então, estamos aqui hoje para falar sobre mediunidade, sobre como lidar com a mediunidade. Vocês me veem vindo aqui, né? Meu amigo disse que eu podia sair daqui e ficar embaixo, mas eu acho que como eu sou muito alto, vocês se sentiriam muito incomodados, né, me vendo assim tão perto de vocês. Então eu fico aqui e a visualização acho que fica mais adequada, né? Antes de começarmos, como o livro é uma coisa muito incerta. Eu comentava ontem com um amigo da Bahia, que também está em São Paulo, e que a gente às vezes acha que vai vender 5, vende 50, acho que vai vender 50, vende 5. Então eu acabei trazendo uma quantidade limitada de livros. Caso haja interesse, as pessoas queiram comprar e não tenha, a gente vai combinar com a Eliane de lá no hotel, quando chegar no hotel, eu faço a dedicatóriazinha no livro, ela traz de volta e já entrega a pessoa que tiver interesse, certo? Quem mais você gostaria de falar antes de começarmos? Agradecer a Eliane pela Terezinha também, a todos, mas a Eliane eu falo em especial porque estamos sempre em contato pela internet, trocando algumas impressões. Esteve na Bahia, infelizmente eu não pude estar com ela, mas é sempre bom ser convidado a trabalhar. O trabalho é sempre bom, sempre gratificante, e para mim é muito feliz, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de sábado.
Vamos lá, como lidar com a mediunidade? É um tema extremamente, eu acho que daqui não vai passar. É do sinal. Quer que eu falar? Não, se colocar assim o... Hein? Não tá. Agora foi. Pronto, eu vou tentando. Acho que é a localização, ele fica meio escondido. Esse é o problema da mediunidade. Ah, é? O médio é muito incipiente. O médio ainda não chegou lá. O médio ainda é pequeno. Não chegou nem a médio. Bom, nós vamos falar sobre como lidar com a mediunidade. E eu trouxe essa frasezinha para começarmos a nossa reflexão, que diz assim: uma mente aberta é uma mente divina, do espírito Yoga Shri Krishna. Agora aqui na mediunidade não, o negocinho não tá bom. Depois você edita, viu, a filmagem. Tá legal. Do espírito Yoga Shri Krishna, no livro Vozes de Encontro, psicografia do médium baiano chamado Elza Ferreira de Souza. E cada vez mais eu me convenço, estudando o espiritismo, estudando a mediunidade, que nós não temos condição de fazer um bom trabalho, de entender a realidade espírita, de entender a proposta espírita, de entender a mediunidade, se não temos essa capacidade, olha, de abrir a mente. Tem uma outra frasezinha do pensador indiano que diz assim: mentes são como paraquedas, somente funcionam quando abertas. E se a gente não tem essa capacidade de abrir a mente para compreender certas nuances, certas coisas que nos falham, nós não conseguimos andar, não conseguimos ir para frente. Temos surpreendido muitos companheiros que, e é normal, é da nossa natureza, cair no lugar de acomodação. No lugar de acomodação, sobretudo mental. Realizamos estudos, realizamos pesquisas, chegamos a um certo ponto que achamos que tudo já foi aprendido, tudo já foi estudado e estagnamos. E não nos abrimos para o novo. Ou, não necessariamente o novo, mas para novas perspectivas, para novas leituras, para novas abordagens. Eu acho isso importante de advertir, porque Kardec conseguiu fazer isso. Kardec, quando topa com os fenômenos mediúnicos, e aí a gente já começa a falar um pouco do nosso tema, Kardec, quando topa com os fenômenos mediúnicos, Kardec já tinha, por assim dizer, uma situação muito confortável do ponto de vista intelectual das suas convicções. Já contava com 50 anos. 50 anos de uma trajetória de vida bem estruturada, 50 anos de uma posição social também muito bem firmada, 50 anos, boa parte dos quais dedicados ao estudo do magnetismo. Então eu poderíamos dizer que Kardec estava num lugar de acomodação, muito tranquilo, e poderia muito bem passar a sua vida da mesma forma, levando o seu entendimento sem se abalar, sem se inquietar com nada. Mas de repente, olha, ele topa com os fenômenos mediúnicos. Ele se depara primeiro com um convite de um amigo, o senhor Fortier, para que presenciasse as manifestações físicas, chamadas de mesas girantes, mesas dançantes, que à época aconteciam e que empolgavam a sociedade francesa e de outros países da Europa. E naquele primeiro momento, Rivaio, professor Hipólito Leão Elizar Rivaio, antes do codinome Allan Kardec, vira-se para Fortier e diz assim: olha, isso não me espanta muito, porque eu estudo magnetismo há muito tempo, e sei que quando um objeto inanimado, quando impregnado de magnetismo, pode ganhar uma vida aparente, mas é só uma vida aparente, é efeito e não causa. Tempos depois, já em 1855, Fortier volta a estar com ele e dizer assim: olha, agora as mesas não só dançam e giram, mas também falam, revela inteligência. Aí Rivaio volta e se diz para ele assim: isto agora é outra questão, pois te digo que só acreditarei vendo. E quando me provarem que uma mesa tenha cérebro para pensar, nervos para sentir e que se possa tornar sonâmbula, até lá me permita ver no caso nada mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Se fosse a brasileirar, seria isso, é conversa para boi dormir. Mas vejam que, embora ele no primeiro momento ache que aquilo não é possível, ele diz: só acreditarei vendo. Ele não se coloca na condição de não acreditar. Ele não desconsidera a possibilidade, mas coloca condições. Ver, ou seja, presenciar, testar, e os elementos, nervos para sentir, cérebro para pensar, que são reveladores do que? Da inteligência, da capacidade de pensar. Mas apesar de tudo topa com os fenômenos e a partir de então descobre uma nova realidade. E de uma simples manifestação física ele consegue derivar todo um edifício de conhecimento sólido, como é o edifício da doutrina espírita.
Daí porque, olha, nós temos que dizer e reconhecer que o surgimento do Espírito está umbilicalmente ligado à mediunidade. Eu não consigo pensar em Espiritismo sem mediunidade. Não só porque é um dos princípios básicos da doutrina, a comunicabilidade com os Espíritos, mas sobretudo porque ela nasce da mediunidade. Ela nasce da observação dos fenômenos, ela nasce sobretudo daquilo que a mediunidade pode produzir. Porque a doutrina espírita é a doutrina dos Espíritos. É aquilo que os Espíritos ensinaram. E ensinaram através de quem? Dos médiuns. Graças a quê? À mediunidade. Então eu não consigo conceber Espiritismo sem mediunidade. Não consigo, não entra em minha cabeça. Existem grupos por aí, companheiros, que merecem nosso respeito, que entendem que devemos nos voltar muito mais para a parte teórica, o estudo propriamente dito, sem nos ocuparmos com a prática. Mas eu acho que nós vamos perder, se fizermos isso, continuarmos assim, o que o Espiritismo tem de principal, que é a prática mediúnica, embora não lhe seja exclusiva, porque mediunidade não existe a partir do Espiritismo. Mediunidade existe desde que o homem é homem. O que existe com o Espiritismo é um novo olhar, é um olhar diferente, por que não dizer? Uma teoria espírita da mediunidade. E o que surge com Kardec é a denominação, são os termos médium e mediunidade. Mas a faculdade sempre existiu. Kardec cria a palavra mediunidade para designar a faculdade e cria a palavra médium para designar o portador da faculdade, aquele que possui mediunidade. O livro dos médiuns, portanto, surge dentro do trabalho de Kardec como uma peça-chave, uma peça fundamental. Nós costumamos ouvir dizer que os 5 livros básicos da doutrina, não é assim? Quais são? O livro Sabatina, os Espíritos, não, vamos na ordem. Aí pegou, né? O livro dos Espíritos, em 1857, com a segunda edição de 1860. O livro dos médiuns, de quando? Tá fácil, nós estamos completando 150 anos de publicação do livro dos médiuns. Quando? Aí fica fácil, né, com a dica? 1861, depois. Aí a gente fica. O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual foi o primeiro nome do Evangelho? Vou fazer sabatina. Eu disse que vocês estudam, vocês são retratos, eu vou fazer sabatina. Qual foi o primeiro nome que Kardec deu ao Evangelho segundo o Espiritismo? Você sabe, Marcelo, essa? Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é que é dar fazer teatro. Projeção da voz. A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo foi o primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, qual o outro nome que Kardec deu ao céu e inferno? Não conte essa não, viu, Marcelo? Deixa eu ver. Qual foi o outro nome? Não, nada de pena. Hein? A justiça divina vai ganhar 10 bônus horas. A justiça divina segundo o Espiritismo e a Gênese, que na verdade não é só a Gênese, é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Costumamos nos referir a esses 5 livros como os livros básicos. Eu particularmente acho que tudo que Kardec escreveu é referência, é base. Embora precisemos ter um pouco de cuidado com a revista espírita, porque ali é um espaço de teste de ideias, é um espaço de debate, é um espaço mais plural. Mas eu considero particularmente que tudo que Kardec escreveu é fundamental, fundamenta a doutrina. No entanto, se eu fosse escolher um fundamento do fundamento, eu escolheria o livro dos Espíritos e o livro dos médiuns. São as 2 obras de principal referência do pensamento espírita. O livro dos Espíritos porque tem um resumo da doutrina, né? Todos os pontos estão ali delineados. E o livro dos médiuns porque tem a orientação para a prática. É a obra científica da doutrina. Nós nos referimos à Gênese como sendo a obra científica, mas não é a rigor. Na Gênese se fala de ciência, de temas científicos. Mas em O Livro dos Médiuns existe a exposição do trabalho de pesquisa de Kardec. Kardec apresenta nos primeiros capítulos o seu método de trabalho, o caminho que ele percorreu para chegar onde chegou. E em seguida apresenta os ensinamentos principais que vão nos orientar na prática da mediunidade, que é onde nós encontramos a aplicação científica propriamente da doutrina lá de Kardec até então, embora outras derivações sejam possíveis na atualidade.
Então eu considero o livro dos médiuns fundamental. O próprio Kardec diz isso. Vou continuar na sabatina, seminário, vocês vão participar comigo, ainda que não queiram. E quem não quiser vai com brau. Olha. Quem já leu o livro dos médiuns aqui, levanta a mão. Fica aí em pé, fica aí. Fica aí em pé com a mão. Tá lá em cima, quem já estudou o livro dos médiuns? Quem sabe me dizer o que está escrito na introdução do livro dos médiuns? Aí você pode dizer assim, muita coisa. Aí eu lembro do filho de um amigo, esse amigo é uma pessoa muito estudiosa, tem muitos livros, e esse menino de 5 anos na época, sempre pegava o livro do pai vai ficar assim, folheando, ele estava lendo, né? Aí chegou a prima, Gabriel, você está fazendo o quê? Estou lendo um livro. E você está aprendendo o quê? Muita coisa. Mas muita coisa como, Gabriel? Muita coisa, de muita coisa. Aí a gente brinca agora, uma coisa, outra coisa, e muita coisa é muita coisa. Então lá está escrito muita coisa, mas tem algumas informações importantíssimas, eu vou ser breve. Eu me empolgo com o livro dos médicos, eu estou escrevendo um livro sobre o livro dos médicos, então está tudo muito, eu estou na energia dessa pesquisa. Kardec, lá no livro, na introdução, diz uma informaçãozinha, parece incipiente, mas que é reveladora. Ele diz assim, esta obra é continuação do livro dos Espíritos. E na verdade são uma obra só, embora em 2 momentos. Isso é revelador, como é revelador também perceber que das obras que ele escreveu, as duas que têm a mesma estrutura de título são esses 2 livros. O livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. As duas bases a partir das quais se foi construindo todo o conhecimento espírita. Daí a importância de nós compreendermos a mediunidade. Porque é a ferramenta com que nós lidamos dia a dia. É um meio através do qual nós temos contato com os espíritos e que também nos permite a atualização do pensamento espírita. A atualização que se dá não apenas pelo trabalho dos encarnados, os pesquisadores também, vários que nós já conhecemos, como também dos espíritos. E olha que atualizar o pensamento, como falo, não é pegar o livro dos espíritos e dos médicos e mexer lá, não é isso. Mas é esse trabalho que estamos fazendo aqui agora. Quando voltamos a Kardec, olhamos com outro olhar, quando fazemos novas abordagens, nós estamos atualizando. Porque o que é atualizar? É trazer para a atualidade, é trazer para os nossos dias. Quando fazemos o link do espiritismo com a psicologia, com a medicina, com o direito, tudo isso é trabalho de atualização. Daí porque compreender a mediunidade é extremamente importante para nós sabermos como lidar com ela. Como é que eu posso saber lidar com algo? Como é que eu posso lidar com algo de maneira saudável sem compreender o que é este algo? Sem entender. É por isso que nós homens sofremos com as mulheres. Né? Porque não dá para compreender. Né? As mulheres são um universo à parte. E um amigo meu diz assim, no dia que o homem conseguir compreender a natureza feminina, vai descobrir o segredo do universo. E é verdade, porque... Hein? Não é verdade? Vocês são pessoas tão maravilhosas que nós não alcançamos vocês. Um dia, numa conversa assim, aí um amigo disse assim, vocês mulheres se acham, mas não esqueçam que vocês são uma costela nossa. Vocês são parte de nós somos donos de vocês. Aí a pessoa que estava assim, uma mulher, ela disse, você que pensa. Dizem é verdade que todo artista, antes de uma grande obra de arte, faz um rascunho. Vocês são o rascunho de Deus. Deus fez o rascunho depois disso, não tá bom não, aí fez a mulher. Vamos lá, continuando aqui, se o negocinho passar. Em nome de Jesus. Vamos compreender a mediunidade. Teria outras abordagens do livro dos médiuns, mas vamos deixar para outro momento. Porque a mediunidade é um universo, é algo muito, muito fantástico. Vamos lá. Para compreendermos a mediunidade, vamos traçar um caminho.
E este caminho, a princípio, nos remete a essa questão. Quem é médium? Quem é médium? Quem é médium aqui? Levanta a mão. E por que todos não levantaram a mão? Perguntar de novo. Quem é médium? Você vai fazer ginástica lá, né? Quem não é médium? Quem está em dúvida? Quem não acha nem que sim, nem que não? Muito pelo contrário. Kardec nos diz o seguinte, olha. Não vou não. Caio não. Vai ficar tranquilo. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência, item 159 do Livro dos Espíritos. A influência dos Espíritos é, por esse fato, médium. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. E aí é difícil achar quem não sinta, em um grau qualquer. Do mais simples ao mais elaborado, mais sofisticado. Todos nós sentimos a presença dos Espíritos. Seja naqueles momentos em que a gente está andando na rua e está olhando para trás, tem a nítida impressão de que tem alguém seguindo, não tem ninguém. Não é assim? Ou que está andando, ouve chamar a voz, Eliane! É Eliane mesmo, né? Falou certo? Às vezes eu falo errado, eu fico preocupado. Eliane, olha disso, está imundo. Tem a morte, diga muito forte. Ou aqueles arrepios que a gente sente, não sabe de onde, não sabe por quê. Ou mesmo sonhos. Mas sonhos reais, porque tem sonhos que não tem pé nem cabeça. Mas outros há que nós temos a plena certeza de que estivemos com um ente querido desencarnado, ou com outro espírito, e acordamos com aquela convicção. O que é isso? Encontros espirituais e sua mediunidade. Todos nós temos percepções mediúnicas. Por isso Kardec diz, essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Olha isso aqui, a compreensão disso é importantíssima. Primeiro, que é uma faculdade inerente ao homem, mas não ao homem enquanto homem encarnado, mas ao homem enquanto ser, enquanto essência. É uma faculdade que pertence ao ser, à individualidade, ao espírito. E eu tenho certeza que ao ouvir isso, alguns já devem estar dizendo assim, mas mediunidade não é uma faculdade orgânica, não é assim? Não está no livro dos médios, daqui a pouco a gente chega lá. Vou chegar com muita tranquilidade, mas desde já, provocativamente eu digo, a mediunidade é um dom do Espírito, pertence ao ser espiritual, pertence à individualidade. Guarda isso aí que eu chego lá daqui a pouco. Não constitui um privilégio exclusivo. Compreender isso nos livra de muitas enrascadas, porque tem muita gente boa por aí que acha que ser médium é ser um indivíduo especial, que ser médium é ser um indivíduo melhor do que os outros, e ser médium é simplesmente ser alguém, sem privilégio, olha, porque a mediunidade não constitui privilégio, ela é algo natural, que está na natureza, e que se é algo natural, não deve ser visto como algo fantástico, como algo fantasioso, como algo miraculoso. Por isso mesmo, raras são as pessoas que delas não possuam alguns rudimentos. Por isso mesmo, raras são as pessoas que delas não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todos somos mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. De uma organização mais ou menos sensitiva. Vamos lá, olha aqui, quanta informação interessante. Todos são mais ou menos médiuns. Porque mediunidade não é privilégio de poucos, é algo que está na nossa natureza, inerente ao homem. Mas a gente só chama assim aqueles que apresentam essa faculdade bem caracterizada, traduzida por efeitos patentes de certa intensidade. Vou lhes contar um segredo, e não pode sair daqui. Kardec, em momento algum, fala de médium ostensivo. A expressão médium ostensivo não existe em Kardec. A gente ouve dizer que Kardec fala, e repete que Kardec fala, mas Kardec não fala. É aquele tipo de coisa que um fala uma vez, aí os outros vão repetindo, e a gente perde a referência.
Não achei o livro dos médios, não achei. E olha que li, procurei e joguei no PDF, que é mais fácil. Você bota lá a palavra ostensivo, ostensividade, ostensiva, não acha. Nem na revista espírita. Kardec não fala, embora a expressão esteja equivocada, mas Kardec não fala de médium ostensivo. Fala daqueles em que a mediunidade aparece bem caracterizada, traduzida por efeitos patentes de certa intensidade. Porque então, olha, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Olha aqui. O ser médium, enfim, em si, é uma característica, é algo inerente ao ser, ao indivíduo. Mas o manifestar-se médium, o apresentar-se médium, depende de quê? De uma organização mais ou menos sensitiva. De uma organização mais ou menos sensitiva. O que será que Kardec está dizendo com isso? Continuemos. A mediunidade pertence ao corpo ou ao espírito? Eu já afirmei, ainda não argumentei, mas vamos encontrar em Kardec algumas perguntas, algumas questões, algumas inquietações dele à época, que nos vão orientar nessa compreensão. Antes a gente já viu o que aqui, olha, ele falando de organização mais ou menos sensitiva, de um corpo, de um organismo mais ou menos sensitivo. No capítulo em que ele trata da influência moral do médium nas comunicações, a primeira pergunta no item 226 é esta aqui, olha, que é reveladora também de muita coisa. O desenvolvimento da mediunidade guarda a relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Guarda? Quem acha que guarda, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem está no meio, em cima do muro. Tem gente que nem para se abster levanta a mão. Nem para ter dinheiro. Quer ver quem quer dinheiro, levanta a mão. Aí levanta. É impressionante. Olha, primeiro vamos entender uma coisa. Nós conseguimos aceitar que uma coisa é a mediunidade e outra coisa é a sua manifestação? Conseguimos entender isso? Minha amiga Franzil sobrou-lhe ali. Vocês conseguem entender que uma coisa é inteligência e outra coisa é a manifestação da inteligência? Eu posso ter um espírito, por exemplo, confinado num corpo deficiente, de extrema inteligência, mas que não pode manifestar pelas limitações do corpo. Perfeito? Pronto. Então uma coisa é a inteligência, outra coisa é a sua manifestação. Da mesma maneira, uma coisa é a mediunidade, é a capacidade, é o dom. O dom não no sentido esotérico, mas a possibilidade. E outra coisa é a sua manifestação. Correto? Como nós temos várias aptidões, ou não temos, para música, para teatro, meu amigo aqui, por isso que eu falei do vozeirão, né? É típico de quem faz teatro, a capacidade de projeção da voz. Nós temos várias aptidões, várias possibilidades, embora nem todas se manifestem. Seja porque nós não as conhecemos, seja porque, mesmo conhecendo, não temos a possibilidade de exercitar. Pois bem, uma coisa é a mediunidade, outra coisa é a sua manifestação, é o seu aparecimento. Kardec já entendia, quando chegou a esse ponto, que a mediunidade em si, a mediunidade pertence ao ser. Estou falando de ser. Mas, e por isso que todos somos médiuns. Por isso que todos somos médiuns, porque somos espíritos. Mas, se, apesar de todos sermos médiuns, há aqueles que manifestam a mediunidade e aqueles que não manifestam, deve ter um motivo. Que motivo é esse? A organização mais ou menos sensitiva para a manifestação da mediunidade. No entanto, para que ela se desenvolva, ou seja, para que ela cada vez mais cresça nas suas possibilidades, ele se questiona: será que isso depende de quê? Do desenvolvimento moral dos médiuns? Essa é a inquietação que vem em Kardec. Antes de avançar, bem rapidamente, o que é que vocês acham? Mediunidade se educa ou se desenvolve? Se educa. Os dois? Nenhum? Vamos lá. O que é que nós entendemos por desenvolvimento? Evolução. Evolução. A evolução seria uma consequência, não? Não é ótimo.
um aprimoramento, não é? Mas o desabrochar, né? É o desabrochar, não é? O aperfeiçoar, não é isso? Pois bem, é possível isso em mediunidade? Só é, né? Sabe por quê? A gente tem, às vezes, medo da palavra desenvolvimento, porque fica parecendo que a gente vai fazer surgir mediunidade. Não é assim? E não é. Desenvolver é aprimorar aquilo que já existe. Vamos lá, todo mundo tem músculo, não tem? Tem gente que diz, você não tem músculo? Claro que tem. Pode não tê-lo bem desenvolvido, mas tem. Bom, o músculinho está aqui. Não está aqui? Pronto. Se você vai para a academia, pega o halteres lá, ó, e fica para lá e para cá, aumenta o peso, 5 quilos também, joguei para cima, né? Vai, 5 quilos, deixa ter um malhadão que pega mesmo peso pesado. A gente vai desenvolver o músculo. Ele sempre existiu, mas o exercício faz com que ele o quê? Se desenvolva. A mediunidade, a rigor, ela se desenvolve. Quem é médium ostensivo aqui vai saber do que eu estou dizendo. Vai saber do que eu estou dizendo. No começo, tudo muito incerto, tudo muito insonso. À medida que vai exercitando, que vai participando das reuniões, que vai lendo, vai o quê? Adquirindo confiança e aprimorando as percepções. De maneira que a gente avança um pouco e olha para trás e a gente nem se reconhece. Poxa, aquela pessoa era eu? Estou com tanta clareza nas percepções. E quando dá uma parada, não parece que baixa um pouco? Porque o exercício mantém o quê? A atividade. É como o músculo. Se você para, ele não volta para o estado anterior, mas também não permanece, né, da forma como estaria se estivesse em exercício. Mediunidade se desenvolve pelo exercício, gente. É claro que ela não vai surgir onde não existem os rudimentos. Mas se existe a predisposição, se existem os rudimentos, ela se desenvolve. A educação é do médium, não é da mediunidade. Percebe? Porque a mediunidade não é um ser inteligente. A mediunidade não é um ente personificado. A mediunidade é uma capacidade, é um instrumento. Eu não educo o instrumento mediunidade. Eu educo o médium portador da mediunidade. Educo o médium para lidar com a mediunidade. E educo o médium para ser um indivíduo melhor a partir da mediunidade. Na verdade, é o próprio indivíduo quem se educa. Porque o processo de educação é sempre de autoeducação. Ele se educa para a experiência mediúnica e com a experiência mediúnica. Daí, a gente precisa entender que a educação é do indivíduo e o desenvolvimento é da faculdade, é do instrumento. Kardec compreendia que a mediunidade se desenvolvia, tanto compreendia, que tem um capítulo no livro dos médios chamado Formação dos Médios. E lá está escrito como um dos itens desenvolvimento da mediunidade. Nessa perspectiva, Kardec chega a dizer assim, em outras palavras, que se a gente tiver um grupo em que faltem médios, que se pegue e teste, faça teste, e diz, dificilmente deixará de surgir um médium num processo como esse. E aí eu me lembro de uma pessoa no nosso grupo, que a gente estava num grupo médium único, primeiro começando pelos estudos, e aí ela sempre dizia, eu não sinto nada, não sou médium e tal. Na primeira reunião prática, pense que uma mulher é uma pessoa branca, aquelas brancas assim, ficam vermelhas logo assim, qualquer coisa. E aí daqui a pouco eu estou lá, ela ficou na assistência assim, eu estou andando, daqui a pouco estou ouvindo ela. Eu digo, uma mulher vai morrer, vai desencarnar, está sufocando. E aí de repente explodiu a mediunidade. Começou a falar, e ela dizia, a boca fala sozinha. E a mão escrevia sozinha, aí chama a boca que fala só. Fulano da boca que fala só. A boca falava sozinha, aí o braço lia sozinho. As primeiras semanas foram terríveis, de me ligar 1h da manhã, Pedro, eu estou incorporando aqui, deixa o espírito aí que eu vou conversar com ele, pelo telefone. Vai procurar o que fazer, meu irmão. Vai, isso não é hora não. Mais tarde a gente se encontra no mundo espiritual, então vem aqui no centro e tal, deixa ela em paz. De parar no mercado, supermercado, de estar espiritando, sabe como é espiritar, né? De estar espiritando no mercado, sentar no chão, pegar o livro lá, sentar no chão para ler, para se equilibrar. Quer dizer, nunca apresentou sinais. E de repente explodiu. Como é possível acontecer? Agora, só explodiu por quê? Porque existia lá a possibilidade. Não criou nada. Existia a possibilidade.
Kardec então pergunta aos espíritos se esse desenvolvimento, ou seja, se o surgimento e a possibilidade do seu exercício, ou seja, da mediunidade, depende do desenvolvimento moral dos médiuns. E aí vamos continuar entendendo a pergunta só, viu? Estamos só na pergunta. O que se, vamos lá, se depender do desenvolvimento moral, significa o seguinte: quanto mais moralizado o indivíduo, mais desenvolvida será a sua mediunidade. É isso que é consequência. Quanto menos moralizado o indivíduo, menos desenvolvida será a mediunidade. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão com vigor. Quem acha que não, levante a mão com o mesmo vigor. Os indecisos fiquem de mão baixa, que eu não quero vocês mais. Veja, se eu entender que a mediunidade, o seu desenvolvimento depende do desenvolvimento moral, eu vou dizer que todo médium que apresenta uma quantidade X de faculdade significa que é um médium já evoluído. E é assim? Entendeu? A sutileza. Olha o que os espíritos dizem. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. E aí é que vem o nó que eu falei na instante. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Vou destrinchar, mas começando daqui, ó. A primeira coisa que me interessa aqui é o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade não depende do desenvolvimento moral. A mediunidade, ela é amoral. Não é nem moral nem imoral, ela é amoral. Se ela está na natureza do ser, significa que todo mundo tem. Então ter é uma condição do ser e não a qualidade do ser. Uma coisa é o que ela é, outra coisa é a sua manifestação. A sua manifestação e o seu desenvolvimento não depende do desenvolvimento moral. Porque se isso fosse verdade, só seria médico quem fosse evoluído. E vou lhes contar outro segredo. Eu não conheço um médium equilibrado. Não conheço um médium equilibrado. O que eu conheço são médiuns contidos, que tomam seu lexotan espiritual, seu cardenal espiritual. O que é o lexotan espiritual, meu amigo? Fez assim, é o trabalho, né? É a atividade do bem, que aí vai mantendo a gente no equilíbrio, né? E médiuns destrambelhados, mais destrambelhados. Mas não conheço um que se salve. E Chico Xavier e Eurípides Bassanufo também tinham as suas dificuldades íntimas, né? Também tinham seus momentos difíceis. Por quê? Porque eram pessoas do mundo, né? Não eram seres perfeitos. Não eram. Nem Jesus foi perfeito. Então, os nossos irmãos mais próximos também não eram perfeitos. Tá? É duro ouvir isso, incomoda a gente ouvir isso. Mas a gente precisa ouvir. Olha a história da mente aberta. Temos que abrir a mente, porque eu não estou falando nada novo, eu estou falando de Kardec, olha. É Kardec isso aqui. Quem for lá no item 226 do Livro dos Médiuns, qualquer que seja a edição, vai encontrar isso aqui. Não sou eu, é Kardec. E os espíritos com Kardec. Então veja, nenhuma relação guarda o desenvolvimento da mediunidade com o desenvolvimento moral. Então ser médium não significa que o indivíduo é evoluído ou mais evoluído. Não. Ser médium significa apenas que o indivíduo tem a possibilidade de comunicação mais clara, mais precisa, mais intensa, e que isso é ditado por necessidades evolutivas dele, de aprendizado evolutivo com aquela experiência. Porque a gente acha que só se pode crescer com mediunidade, não é assim? Não. Mediunidade é um caminho, outros tantos caminhos há, tão bons ou até mais propícios. Porque o que determina o crescimento não é o caminho que você percorre, mas a forma como você percorre, né? A velocidade que você percorre o caminho. Então pode nascer um indivíduo médio de não sei quantas faculdades que pode se perder, e o outro incipiente, né? E que vai se achar.
digamos assim, vai se encontrar. Por quê? Porque a dedicação será tamanha que vai lhe permitir aproveitar daquela experiência tudo o que ele puder aproveitar. Então não é a mediunidade, a presença da mediunidade não é indicativo moral. Eu tenho que repetir isso e frisar. Não é indicativo moral. Os médiuns não são pessoas melhores porque são médiuns. Direi mais. Os médiuns são pessoas mais comprometidas. É acréscimo de misericórdia, mais compromissadas. Né? É acréscimo dentro da possibilidade de trabalho. E precisamos pensar assim, para nos mantermos, olha, com os pés no chão. Mas é algo natural, gente, que tem que ser vivido com naturalidade, sem afetações, sem nos julgarmos que somos melhores. E tem uma razão até maior para isso. Tem uma razão muito maior. O que eu estou dizendo incomoda mesmo, porque mexe com algumas crenças nossas. Mas nós precisamos, Jesus diz assim, conhecimento da verdade é o que liberta, não é? Precisamos nos libertar de certas compreensões. Vai bater foto, é? Fazer um sorriso. Vou dizer mais. A mediunidade, isso aqui tem que dizer, né? Paciência. O que o médium produz na mediunidade, a rigor, não tem mérito nenhum para ele. Sabe por quê? Porque não é o médium que faz nada, são os espíritos. Como é que eu vou me vangloriar de algo que não é meu? Quando eu psicografo Bento José, não sou eu que escrevo, é Bento. Através de mim, mas é Bento. Portanto, se você gostar, é com você, Bento. Se você não gostar, é com você, Bento também. É sério. É a mais pura verdade. Eu passei por uma situação delicada uma certa vez, eu divulgando, fazendo palestra no interior aqui de São Paulo, e uma senhora, eu li uma mensagem, olha como os espíritos são. Eu falando de mediunidade, querendo ler uma mensagem daqui que chama Mediunidade e Parceria, e eu não conseguia parar na palestra e falar. Não conseguia, não entrava. Mas eu sou teimoso. No final, eu pedi licença para ler antes da prece. E quando eu terminei de ler, uma mulher levantou assim: eu já li essa mensagem em Joana de Ângeles. Assim, na lata. Pense no soco energético desse livro. E eu julguei muito estranho, porque Joana de Ângeles tem uma linguagem completamente diferente de Bento. Quem puder ver, vai perceber. Bento é mais jovial, é extrovertido, brinca com as palavras. Joana não, é mais formal, né? Tem toda uma linha mais tradicional. Eu digo, minha amiga, é difícil. Você pode até ter pego a ideia, mas o texto isso mesmo, exatamente assim. Eu estava hoje de manhã lendo, fala que teu pai fala do um, do outro do um. É isso mesmo. Aí pense que eu gelei. Mas eu tive experiência de espírito. Olha, minha amiga, a senhora vai ter que ir em casa agora buscar este livro e trazer aqui. Estava me expondo, não é? Vai me trazer o livro aqui, porque isso que a senhora está falando é muito sério. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: se eu não copiei, o plágio é dele. Porque eu sei de mim, não sei do espírito. Se for, é plágio, mas não é meu, porque não fui eu que copiei. Eu tenho minha consciência tranquila. Agora traga aqui. Não terminou ela, porque eu digo, não, a senhora vai em casa. Falei, a senhora vai em casa e vai trazer aqui. Aí eu fui para a pizzaria, ela foi para a pizzaria, levou o livro e disse: não estou encontrando. Amanhã de manhã, para trabalhar no centro, eu vou passar no centro, a senhora vai me mostrar. Aí quando eu cheguei, tem que ser assim, viu? Né? Porque somos nós, né, que estamos em jogo. Aí quando eu chego lá, sabe o que foi? Haviam impresso a mensagem, copiaram a mensagem primeiro, não colocaram embaixo da fonte. Ela leu a mensagem e colocou dentro do livro de Joana de Ângeles. Aí ela percebe, eu digo: olha, a senhora vai assumir comigo o compromisso de se retratar. Vai, claro. A senhora vai se retratar na próxima palestra pública. E a presidente do centro disse: pode ficar tranquilo que eu vou promover isso. A senhora vai dizer que a senhora se equivocou e vai explicar o equívoco. Percebe? E nós temos que ter essa tranquilidade. Agora, honestamente, se tivesse plagiado, era o espírito. Porque eu, de fato, não fiz, não tive intenção, de forma alguma. Na boa. Então, por isso que eu digo: gostou?
legal, é com ele. Não gostou, é com ele também. Porque é dele, não é meu. E veja, essa consciência nos deixa numa posição confortável. É sério. Porque você separa você do Espírito. Porque você não é o Espírito. Veio por seu intermédio, veio, mas não é seu. Desprenda-se em nome de Jesus. Isso nos deixa confortáveis, sem melindre, porque às vezes tem uma comunicação, aí o pessoal do grupo, eu não concordei com o que o Espírito disse, aí o médico fica todo ressentido. Fique nada, rapaz. Deixa lá que o povo se entenda com o Espírito, o problema dele lá. É sério, é verdade, não estou brincando não. O que o médium produz não é do médium, gente. Quem escreveu Paulo Estevam não foi Chico, não, foi Emmanuel. Quem escreveu ao nosso lado não foi Chico, foi André Luiz. Quando o médium pinta o quadro, a gente fez o médium, ai meu Deus, o médium. Fique assim, ai meu Deus, se tiver de ficar, fique ai meu Deus para Renoir, né, para Van Gogh, para os pintores, não para o médium. Quem cura na mediunidade de cura não é o médium, são os espíritos. Então, médium vai se vangloriar de quê, cara pálida? Se não é dele, não é dele. Percebe? Não tem nenhuma ligação com a moral, o desenvolvimento da mediunidade. Não é à toa que a gente vê tanta gente destrambelhada como eu e como vários, aqui não estou vendo ninguém, mas lá fora. De uma mediunidade fora do sério. Aí a gente vê indivíduos mais equilibrados, ponderados, que não são médios, e a gente diz, poxa, que Deus injusto é esse? Não tem justiça nenhuma. É porque não depende da moral. Não depende do desenvolvimento moral. Tem que falar para a gente não esquecer. Por isso não tem motivo para a gente ficar, olha, endeusando médiuns. Não há motivo para endeusar médiuns. Temos que, claro, reconhecê-los, respeitá-los, querer o bem, buscar, dar um abraço, claro, a gente se encanta, mas endeusar de forma alguma. Porque isso atrapalha o médium, sabia? Água mole em pedradura, não pense que médium, né? Médium é a gente. Nós somos pessoas a caminho. E isso, olha, pode chegar a um ponto que você acaba acreditando que é tudo aquilo que dizem que você é. E aí é que é o perigo, né? A ilusão sobre si é muito perigosa, a autoilusão. Pois bem, volte para aqui. Vocês concordam comigo que a pergunta condiciona a resposta? Não é assim? Se eu perguntar a Diane, como é seu nome? Pronto. Agora você pode me responder que o endereço, não pode? Se eu disser qual é seu nome, aí você me diz, eu moro. Aí eu digo, não, a resposta não está certa. Ela me diz, está certa sim. Mas não foi isso que eu perguntei, mas está certo. Concorda? Tem gente que é assim, desconexo? Eu não tenho dúvida. Eu falo que aluno é mestre nisso. Aluno você pergunta uma coisa e ele responde outra, que é certa, mas que não é o que você perguntou. É o chamado juiz enrolante. Juiz enrolante, direito de enrolar, direito de enrolar. Ó, olha aqui. Então, eu não... Se você perguntar ao espírito assim, pô, eu sou médico, ele vai dizer, por quê? Porque todos são médicos. Mas se você perguntar, eu sou médium de psicofonia, ele pode dizer não. Porque você está especificando a pergunta. Eu sou incapaz de pensar que os espíritos que trabalharam com Kardec não eram precisos. Eles eram precisos, extremamente. Eles respondiam sobre aquilo que se perguntava. Olha aqui. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Kardec está perguntando sobre a mediunidade em si, enquanto natureza e enquanto desenvolvimento. Se eu vou para o Aurélio me diz assim que uma das acepções da palavra faculdade é possibilidade, capacidade. Kardec pergunta sobre o desenvolvimento da mediunidade, não é isso? Ele diz que o desenvolvimento, guarda a relação com o desenvolvimento moral, ele diz não a quem? Ao desenvolvimento. A capacidade de quê? De desenvolver. Olha, a capacidade de desenvolver, porque a pergunta foi isso, propriamente dita, se radica no organismo. Não é a mediunidade que radica no organismo, é a capacidade de desenvolvê-la que está no organismo.
Sentiu a sutileza? Independe do desenvolvimento moral. É a manifestação que depende do corpo, não a existência da mediunidade. E mais, ele vai dizer, o que depende da moral é o uso, é o emprego que se dá. Vejam quantas informações importantes num negocinho aparentemente simples que a gente passa batido. O uso é que depende da moral. A sua manifestação não depende do desenvolvimento de quê? Do organismo. Ou, voltando aqui, de uma organização mais ou menos sensitiva. Mediunidade não pertence ao corpo, pertence ao espírito. Vamos ainda com Kardec. Eu tenho até que horas? Disse que era até meia-noite, né? No meio. Quer que horas é intervalo? Ou não tem intervalo? Vocês têm intervalo? Não. É bom, né? Intervalozinho, né? Ou acho que vai dispensar? Ainda tem um monte de coisa para comer lá. Bom? Então é bom intervalozinho, né? Mas vai dispersar. 10 minutinhos no máximo, viu? Até agora não se anime não. É só para eu saber, ainda temos ainda. Se eu precisar levar um pouco mais de meio-dia, vocês deixam? Então eu estou feliz agora. No médium aprendiz, vamos lá, ainda ouvindo Kardec. No médium aprendiz, falando sobre o desenvolvimento da mediunidade, a fé não é a condição rigorosa. Não precisa acreditar para que a mediunidade aconteça. Sem dúvida, ali secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Agora, tem uma falha nessa tradução. Eu fui para Herculano Pires, para Guilherme Ribeiro, para Salvador Gentili, e essa que é da FEB, de Guilherme Ribeiro, a palavra disposição está equivocada. Na edição francesa, que eu também tenho, eu até procurei aqui, mas não está comigo aqui no notebook para botar, está escrito predisposition. Predisposição. Não é disposição, é predisposição. Esta faculdade se prende, esta capacidade de quê? De desenvolver, se prende a uma predisposição orgânica. A manifestação depende do corpo, a existência da mediunidade não. E olha, para quem ainda não se convenceu, eu vou trazer aqui agora algumas figuras para me ajudarem na argumentação. Primeiro é André Luiz, o espírito André Luiz, nos livros Libertação e Ação e Reação. Quem já leu esse livro, levanta a mão. Quem não leu, vai comprar. Que legal, praticamente todo mundo leu. Libertação é dos livros mais emocionantes que eu já li. Eu releio sempre ele e Sexo Destino e me emociono toda vez. É muito bom esse livro. Libertação. Lá no começo do livro, André Luiz vai com os companheiros para uma reunião no mundo espiritual. No mundo espiritual. Em que iriam se apresentar espíritos que estavam vibrando numa esfera mais sutil, uma esfera mais superior. Só que esses espíritos de tal forma haviam se utilizado pelo espírito que não tinham condição de se manifestar ali entre eles livremente. E aí o que é que acontece? Ficam alguns espíritos assim no cantinho, cedendo um fluido para que esses espíritos densificassem seu perispírito ali. Isso lembra o que, gente? Materialização, não é? Eu posso dizer que é mediunidade no mundo espiritual? Não há comunicação entre a esfera mais densa e a esfera mais sutil? No mundo espiritual, ação e reação. Lá na mansão onde André Luiz vai fazer suas pesquisas, tem um momento em que eles vão entrar em contato com o pessoal de Nosso Lar. E acontece a mesma coisa. Os espíritos ficam no canto, cedem um fluido para que o espírito de lá de Nosso Lar se plasme ali naquele ambiente. O que é isso? Também, olha, um fenômeno semelhante ao de materialização, acontecendo onde? No mundo espiritual. Continuemos aqui, olha, agora com minha mãezona Ivone Pereira. Ivone Pereira, no livro Delação do Invisível,
eu tenho lido sobre ela, né? Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, pelos caminhos da mediunidade serena e devassando a mediunidade. Ivone conta vários fatos de devassão invisível e um que me chama a atenção em especial. Ela conta que uma certa feita, desdobrada, portanto fora do corpo, foi levada por Bezerra de Menezes a uma região onde havia espíritos num processo de tratamento. Eram dois ambientes, uma casa de um lado, uma casa do outro, um aspecto bem lúgubre em torno, e a princípio ela se sente atraída para um lugar onde saía um cheiro apetitoso, sempre sendo perto pela barriga, né? Pelo estômago. Ela entra, havia lá dentro uma senhora negra, bem forte, gordinha, né? Lá no fogão, preparando uma sopa. Ela chega perto, sente o cheiro da sopa, tinha uns pedaços de algumas coisas que pareciam legumes, e a senhora vira para ela e diz: ai, minha filha, que bom que você está aqui. Quem sabe se nós conseguimos alguma coisa hoje. Prepara um prato e segue para o outro ambiente. Chegando nesse outro ambiente, quando abre a porta, Ivone se depara com 10 espíritos, em situação terrível, gritando, gemendo, chorando a um canto, alguns desfigurados na sua imagem humana. E aí doutor Bezerra, que estava presente, mas invisível, só a presença dele, indica uma a ela para ela oferecer o prato, a fim de que o espírito pudesse fazer a refeição. Ela entrega o prato ao espírito, o espírito toma sofregamente o prato da mão dela e começa a comer com avidez. De repente ele esbugalha os olhos, lança um grito terrível no ambiente, joga o prato longe, vai para o canto, continua chorando lá e gemendo. E ela se espanta. Quando olha para o prato no chão, onde havia o caldo e os pedaços de legumes, havia agora sangue e pedaços de gente, postas humanas. Aí Bezerra de Menezes diz assim a ela: olha, não se espante, porque você está diante de 10 espíritos obsessores em processo de arrependimento. Mas a consciência de culpa ainda é tamanha que eles não conseguem se libertar das próprias imagens que criaram para si. Este a quem você ofereceu a comida foi quando encarnado um assassino terrível, que matava as pessoas e esquartejava os corpos. Quando desencarnou, continuou fazendo a mesma coisa, inspirando outras pessoas a cometer os mesmos crimes. E agora, há muito tempo, não consegue se alimentar, porque toda vez que vai fazer a refeição, ele projeta na refeição os pedaços das pessoas que ele feriu, das suas vítimas. Mas fica tranquila, porque falaremos com ele. E aí diz Ivone que naquele momento ela meio que perde a consciência e Bezerra de Menezes assume e fala através dela ao espírito. O que é isso? Mediunidade. Na onde da Bahia a gente fala? Na onde? Mas é a expressão do tipo assim. Deixa eu ver aqui. Não, tipo não. Deixa eu ver alguém. Quem é solteira? Levanta a mão. Solteira? Tá. Solteira, quero solteira, quero mulher. Aí, se eu lhe pergunto assim: você gostaria? Eu tenho que achar alguém que... Deixa eu ver alguém que já morreu. Tá, eu vou pro deputado. Agora é deputado. Esqueça que ele é deputado. Você gostaria de casar com Tiririca? Minha filha, pior do que tá, não fica. Esqueça que é Tiririca. Você gostaria de casar com ele? Gostaria? Ó, Deus me livre! É o que significa na onde? É a mesma coisa. Se você quiser dizer agora, baianamente, Deus que me livre, diga na onde? Ou seja, em canto nenhum, em lugar nenhum, aonde? Pois bem. E neste caso, Ivone foi médium onde? No mundo espiritual. Vou trazer mais um indivíduo para argumentar com a gente. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão. Quem já leu? Eu. Os outros são todos atormentados. Eu não perguntei, né? Quem já leu Elevação Invisível? Aí levanta a mão. Tá em falta, gente. Leitura obrigatória para quem trabalha com mediunidade, viu? Vai lá e busca, vale a pena. Tormentos da Obsessão. Filomeno através de Divaldo Franco. Devassando o invisível. Eu ouço tudo, viu? Tormentos da Obsessão.
Filomeno narra a existência no mundo espiritual de um hospital chamado Esperança, criado por Eurípides Bassanufo para acolher espíritas falidos, médiuns, dirigentes de casa espírita, escritores, palestrantes. Falei os 4 eu estou incluso nos 4, porque eu sou dirigente de casa espírita, sou tesoureiro do centro, sou coordenador lá, sou palestrante, sou escritor e sou médico. Então eu estou falando de mim, eu não falo de ninguém, eu falo de mim, que acham que pelo fato de serem ou de estarem ocupando esses lugares já estão com o céu reservado, mas que em verdade descobrem que o céu é o céu da boca da onça e que chegam no mundo espiritual em situação lamentável. Engraçado é que Ivone já dizia na década de 70 que o Dr. Bezerra falava da quantidade grande de espíritas que chegavam falidos no mundo espiritual em situação lamentável. Eurípides cria esse hospital para acolher a nós, lá eles, né? Os outros, a gente não. Na onde? E foi, lembrou de quem? Olha a caridade, olha a caridade. E esse hospital, eu tô falando de coisa ruim, um pouco rindo. É de desespero, é? Tem gente no desespero rindo, né? É, desespero rindo. Gargalha. Eu já vi uma mulher gargalhar no enterro. É a situação mais patética que existe. É patético mesmo. A pessoa, a dor da manhã de não conseguir acreditar e começar a rir. Eu tenho um amigo que toda vez que você conta a miséria, ele doença, ele começa a rir. Aí agora, toda vez que alguém me conta algo de doença, eu lembro dele e dá vontade de rir também, né? Mas eu lembro da risada dele. Mas não, enfim, é complicado, a gente tem que se controlar. Tormentos da obsessão. Esse hospital, segundo diz Filomeno Miranda, é dirigido por Dr. Inácio Ferreira, ajudado por Maria Modesto Cravo, que quando encarnada foi médium e atuava com ele no sanatório de Uberaba. Agora, além de assistente geral, Maria Modesto Cravo também funcionava como médium. A gente vai ver no livro, você já leu, não foi? Descrições de reuniões mediúnicas, em que ela ora funcionava como médium para espíritos que vibravam numa condição melhor, ora como espíritos que estavam numa condição inferior. Na psicofonia. O que é isso? Mediunidade no mundo espiritual. Esses e outros fatos nos fazem crer que é verdade, que a mediunidade não está no corpo, está no espírito, a gente leva, pode levar. Aí alguém pode dizer assim, mas o perispírito também não é corpo? Acontece que Kardec estava se referindo ao corpo físico, não ao perispírito, à organização física. Mas ainda que você considere isso, da mesma forma como a mediunidade aqui vai depender de predisposição orgânica para aparecer, no mundo espiritual vai depender da predisposição do corpo perispiritual para aparecer. Porque não é todo espírito que é um espírito médium também, entende? Porque lá também há um corpo. O perispírito é matéria, embora é uma matéria diferenciada da nossa. Tranquilo? Vamos continuar aqui no nosso estudo. Ainda com André Luiz, Missionários da Luz. Quem já leu aí? A turma está gostando. Quero voltar aqui, que eu gostei de você. Vou falar que nem o menino do YouTube, eu gostei, né? É o Matias, eu gostei. Ó, Missionários da Luz. André Luiz nos traz uma informação interessante em Missionários da Luz, dentre tantas. Ele fala que tem uma glândulazinha, a glândula pineal, ou epífise, que, confirmando as doutrinas orientalistas e esoteristas, seria a sede da vida mental. E não apenas a vida mental, mas também a sede física da mediunidade. O local onde se poderia, o espírito, traduzir as percepções espirituais em sensações táteis, gustativas, visuais, auditivas, tá? E diz assim, olha, que a ciência médica da época acreditava que a pineal, quando o indivíduo entra na puberdade, morria, ficava inativa, porque ela sofre um processo de biomineralização. Se forma em torno dela cristais de um sal chamado apatita, e que por isso acreditavam que ela morria. Mas ele diz, não, não morre. Ela é a sede da vida mental e a sede da mediunidade. Olha ela aqui, ó. A pineal, tá vendo?
nessa foto? Glândula pineal. Sérgio Felipe de Oliveira, que é aqui de São Paulo, vocês devem conhecer, né? Ele tem estudos interessantíssimos sobre a glândula pineal. Inclusive se doutorou com estudos em torno da glândula pineal. E submetendo várias pessoas a exames bem acurados, bem modernos, ele descobriu que a pineal, na verdade, não está morta quando o indivíduo ingressa na puberdade. Mesmo por conta do processo de biomineralização, ainda existe entre os cristais da apatita microcirculação sanguínea. E se existe circulação sanguínea, existe o quê? Atividade, existe vida. E foi mais além. Ele também descobriu que esses cristais são capazes, de forma muito simples, no processo de ressonância, em ricochete, de transmitirem uns para os outros eletromagnetismo quando bombardeados. Aí quem vai para o mecanismo da mediunidade, que já viu, aí é mais complicado. A gente não entende nada, né? Absolutamente nada. Pediram uma vez a Chico para fazer uma palestra sobre o mecanismo da mediunidade. Ele disse assim: eu até hoje não entendi aquilo lá. André Luiz escreveu, mas eu confesso que até hoje eu não entendi. Chico é uma coisa interessantíssima. Vejam. E aí ele descobre isso. E lá em mecanismo da mediunidade a gente sabe e aprende que uma das energias que estão no processo mediúnico é a energia eletromagnética. Aí o que é que ele propõe? Olha que legal, como eu gosto disso aqui. Eu sou suspeito para falar. Ele traz uma hipótese, não é uma teoria, não é uma certeza, é uma hipótese de que o médium ostensivo seria um indivíduo que teria uma quantidade maior de cristais de apatita a envolver sua pineal. E que isso lhe daria a possibilidade da percepção mais acurada do mundo espiritual. Isso confirmaria André Luiz, não é? E confirmaria quem? E confirmaria quem? Kardec. André Luiz quando fala da pineal como uma sede física da mediunidade, e Kardec quando fala da mediunidade condicionada na sua manifestação a predisposições orgânicas. Onde é que estariam as predisposições? Na glândula pineal, nos cristais de apatita da pineal. É uma hipótese interessante? É. Como também interessante essa aqui, olha. Vocês conhecem essa senhora? Doutora Marlene Hoff Severino Nobre. Ela, no seu livro O Dom da Mediunidade, ela propõe o seguinte: que a predisposição para a mediunidade seria inclusive genética, transmissível no DNA, herança genética. Agora, cuidado, volto a frisar, uma coisa é a mediunidade em si, outra coisa é a sua manifestação. O que ela propõe é a predisposição para a mediunidade como herança genética, não a mediunidade em si. Vou explicar um exemplo pessoal. Minha família, do lado materno e do lado paterno. Do lado materno, meu avô morreu de câncer de próstata, minha avó de câncer de vesícula, um irmão dela de câncer de vesícula, uma prima teve câncer de estômago, de baço, de intestino e viveu, né? Sobreviveu. Tem uma tia que possivelmente está com câncer de pulmão agora. Segurou? É só uma parte, viu, das bagaceiras, da miséria. Segurou? Do lado paterno, meu avô morreu de câncer de esôfago. Uma tia se recuperou agora de um câncer de gengiva. Meu pai teve câncer de próstata. E eu vou parar por aí. Isso significa o quê? Que eu tenho tudo E não está para ter câncer. Na onde? Mas tem uma predisposição? Tem. Eu sempre converso com o Papai do Céu. Olha, Papai do Céu, eu já entendi que não preciso sofrer para aprender. Então me ajude a aprender tudo que eu puder na boa. Se não tiver jeito, que seja. Mas se tiver, afasta de mim este cálice. Não está nos meus planos nem ter de morrer de câncer. Por quê? Porque embora eu tenha a predisposição genética para isso, a manifestação da doença vai depender de quem? Dos meus compromissos kármicos, do
do meu comportamento de agora, da minha alimentação, do cuidado com a saúde, percebe? São todas variáveis que interferem no processo. Mediunidade não é doença, não vá por aí, mas o raciocínio é parecido. Você pode transmitir geneticamente a predisposição, mas a manifestação dela vai depender de quê? Das necessidades evolutivas do espírito encarnado. Eu acho que essa proposta de Marlene é interessantíssima, a mim empolga. Eu não posso dar certeza, mas eu estou convencido disso. A minha convicção íntima. A gente vê inclusive muita gente por aí, muita família, você tem o pai é médium, né? O avô é médium, o sujeito é médium. Não é? Por conta disso aqui, olha. E tudo isso nos leva a compreender, mais uma vez, que a mediunidade não depende da moral, nem mesmo do seu desenvolvimento, da sua manifestação. Tem nada a ver com desenvolvimento moral. Se a gente ainda não se convenceu, eu trouxe aqui para a gente ler um poema do espírito Jair Presente através de Chico Xavier, que diz assim: um médium, olha como Jair é feliz nas suas ponderações. O que vem a ser o médium? Esta pergunta travessa demonstra que você traz muitos grilos na cabeça. O médium é uma pessoa que trabalha, luta e sente, alegra-se, sofre e chora, qual acontece com a gente. Costuma ter batedeira, desarranjos de bexiga, dor nos rins, urina solta, fraqueza e dor de barriga. De estômago delicado, muitas vezes sente azia, vesícula complicada, engule desinteria. Sempre que coma demais dos pratos que tem à mão, aflige-se em mal-estar ou geme na digestão. E olha que espírita nem gosta de comer, hein? Tem febre e dor de cabeça quando apanha resfriados. Quase sempre traz no corpo os nervos destrambelhados. Em amor tem simpatias como acontece a qualquer. Se a mulher pensa no homem, se é homem pensa em mulher, não necessariamente nessa ordem. Necessita desse assunto de instrução e de doutrina, porque amor em qualquer tempo não dispensa a disciplina. Se você quer ser um médium, conserva a fé que não cai. Agarra-te a Jesus Cristo, aprende a servir e vai. É essa a compreensão de que o médium é uma pessoa comum. Eu estava escrevendo um artigo para a revista Universo Espírita, que infelizmente não existe mais, e aí fui colocar esse poema, lembrei, fui procurar. Quando eu estava digitando ele, eu sentia a presença do Jair, do Espírito. A gente entra em sintonia, né, com os Espíritos. Aí ele escreveu um versozinho, eu botei lá, não disse com clareza, mas quem tem hora de ver, enxerga. Aí eu terminei o artigo dizendo assim: podíamos dizer, inspirados em Jair, sempre presente, ele me soprou um finalzinho, né? Entenda isso, entenda, meu amigo, tudo isso que ele digo de um modo diferente. Médium também é gente. Porque de fato é, né? Médiums são pessoas comuns que, como está dito aí, vivem tudo aquilo que as pessoas comuns vivem. Mas, na continuação, depois do intervalo, nós vamos abordar o método de Kardec para entender como Kardec lidar com a mediunidade, tá bom? 10 minutos!